Poxa, você às vezes não sabe, não tem noção nenhuma do quanto você é importante pra mim. Se você soubesse, você às vezes não ficava pensando algumas coisas que você pensa. Porque você é um homem incrível. Eu acho que eu nunca tive a oportunidade de conhecer um homem tão incrível quanto você. E eu não tenho medo nenhum em dizer isso, que é. Eu acho que às vezes você não sabe ou precisa ser lembrado da tua força, da tua garra, do quanto você é incrível, do quanto eu tenho sorte de poder te conhecer, de poder estar com você aqui todos os dias. Que bom, que sorte a minha, que sorte a minha, meu amor.